classificação de materiais, que foi, muitos tiveram dúvida, como eu já suspeitava fazer as atividades, então a gente vai resolver algum. Eu vou começar, aliás, a resolver junto, que eu vou passar eu vou mandar para vocês uma solução que um aluno deu, que ficou muito bonitinha. Não está 100% correto, também tem alguns errinhos, mas que ficou muito bonitinha e eu acabei transformando meio que em um pré-gabarito, do jeito que ele fez no Excel e tal, ficou show de bola. Então, ó, o objetivo de classificação de materiais, como a gente estava dizendo ontem, né? É para catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação. Tudo são aí, é para a razão pelo qual a gente classifica os materiais dentro da empresa. E aí o que acontece? Com a boa classificação, você consegue ter uma armazenagem adequada, funcionamento correto do almoxarifado e controle eficiente de estoque. Para classificar, a gente tem que levar em consideração alguns critérios. Primeiro, a gente leva em consideração a estocagem, se o bem é estocável ou não, se a estocagem tem que ser permanente ou temporária. Depois a gente vê também quanto à aplicação, se é para consumo geral ou se é para caso de manutenção. Perecibilidade, se aquele produto corre risco de estragar ou não, e periculosidade, se é perigoso ou não. Aqui dentro de perecibilidade a gente vai ter alguns conceitos, aqui eu estou sem minha mesa digitalizadora, então vai ficar meio feio, mas a gente vai ter alguns conceitos tais como PVPS. Primeiro a vencer é o primeiro a sair, ou seja, a gente está lidando com sal, então ele tem um alto índice aí de não perecibilidade, aliás, né? Você pode guardar ele por um tempão que ele não vai estragar muito fácil. Agora o ovo não, o ovo ele fica ele estraga muito fácil. Então o que você faz? Você descarta o ovo primeiro, o ovo tem que ir embora primeiro e o sal ele vai ficando lá. Vamos falando uma indústria alimentícia, né, no caso, né? PVPS é o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Que é um exemplo da onde que a gente usa a questão de perecibilidade. Periculosidade em questão de segurança, né? Então, a gente vai analisar o que? Todas aquelas normas de saúde e segurança do trabalho, tem que olhar as MRs e tal, que é aquele assunto que a gente estudou lá no início do ano, para ver se aquele item é perigoso ou não, a gente mantém dentro da empresa. Então, quanto à aplicação, a gente analisa também, além do PVPS, tem o PEPS e o EPS. O primeiro é entrar, é o primeiro a sair, o último a entrar é o primeiro a sair. Outros modos aí que a gente vai falar mais para frente, de critério de entrada e saída de material. Mas antes da entrada e saída em si, a gente vai ter que classificá-los, né? A gente começa por classificação básica em 4 parâmetros, sendo a matéria-prima, os materiais auxiliares indiretos, os produtos em processo e os produtos acabados. Sendo que a matéria-prima é aquele que vai incorporar o produto final diretamente, né? Então, matéria-prima, aquele que a gente já fala, por exemplo, metal, que vai, a gente comentou ontem, uma borracha, algo que vai no produto final. Os produtos em processo é o que a gente chamava de Work in Process, sigla em inglês WIP. São materiais que estão em processamento, ou seja, estão em processo de fabricação. A gente deu o exemplo ontem dos chicotes elétricos, de uma linha de montagem de chicotes automobilísticos, né, que é aqueles componentes eletrônicos que a gente usa para ligar o carro, por exemplo, para fazer a porta do carro fechar automaticamente, com a parte elétrica, tudo. Que hoje em dia, a parte elétrica do carro é de extrema importância, né? Tanto que ontem eu acho que até mencionei com vocês, né? A gente está com um problema de fabricação de carros novos no mundo, porque por causa agora que a China está enfrentando aqueles probleminhas de entregar material para o resto do mundo, né? Por causa do Covid. Tudo atrasou, ainda temos reflexos disso em questão mundial, e isso acaba elevando o preço dos automóveis novos e abaixando os preços dos automóveis usados. Criou uma grande procura por automóveis usados. Aí temos também os materiais auxiliares, são aqueles que não se incorporam ao produto final. Um martelo, por exemplo, material que você vai usar para fazer o produto final, mas ele não vai lá no produto final. Depois de entregar a porta, de entregar o carro, não vai estar o martelo junto, né? Esperamos que não. Se o martelo for junto, o cara ganhou o martelo e a empresa perdeu o martelo. E aqui é uma parafusadeira e tal. Tudo isso aqui são materiais que a gente usa para fazer o produto, mas não vai ficar lá dentro do produto final. E finalmente, produto acabado. Produto acabado são os materiais prontos para serem comercializados ou entregues. Então,
É o PA, produto acabado. A classificação do material tem que ser feita de acordo com a dimensão, o tamanho e tal, a forma, o peso, o tipo dele, características e a utilização. E a classificação do material deve ser feita de maneira que facilite sua identificação e sua localização. Né? Geograficamente falando da empresa, a gente fala aí de codificação de materiais, voltando lá no objetivo, né? A gente vai identificar os materiais, que assim a gente consegue facilitar o controle de estoque, definir instruções de controle de estoque e compras, gerenciar também, né, a parte de estoques e compras. A gente vai falar sobre a questão de UEPs, PVPS, tal, a gente vai voltar sobre esse assunto. Facilitar as comunicações internas e evitar duplicidade de itens em estoques. Então, por exemplo, vocês vão ter lá pano branco e pano de chão, pode correr esse risco, classificando pano branco e pano de chão. Então, você pode ter dois tipos de pano lá e é a mesma coisa. É o mesmo pano. E aí classificar ele duas vezes lá. Codificação. É útil para facilitar a localização dos materiais armazenados. Trata-se da apresentação de cada item por meio de um código. Para codificar o material, a gente tem que adotar os seguintes passos. Né? Primeiro, catalogar todos os itens. Depois tiver tudo catalogado, especificação detalhada da descrição de cada um. Aí a gente vai para normalização, segue uma norma, e essa norma seguindo a gente vai mantê-la como padrão, ou seja, fazer de forma homogênea, sempre igual. Manter a codificação igual para todos os itens. Aqui é o exemplo que a gente vai usar na nossa atividadezinha ali. Ó. Esse sistema de codificação que a gente vai usar como base. A partir dele a gente pode implementar outros aí, retroalimentando. E aqui, por exemplo, está o grupo de material da material de escritório. Só que só material de escritório pode não ser suficiente. Então, a gente pode ser que tenha que criar um grupo 01 aqui para matérias-primas. Então, a gente pode ser que a gente tenha que criar um outro aqui, 02, para equipamentos. E assim por diante. Beleza, galera? E a terceira, lembrando lá, do sistema de codificação. Né? Primeira dezena, os primeiros dois números, eles vão representar as principais classes de materiais. Olha lá, 01, matéria-prima. 02, equipamentos. 03, produtos em processo. 04, produtos acabados. 05, materiais de limpeza. 06, materiais de escritórios. A segunda dezena, que vai ser aqui, ó, vai ser os principais grupos de materiais. No caso aqui, ó, a gente já usando 06, 01, então, material de escritório, o 01 é papel. 06, 02 é grampeador. 06, 03 é pasta. E o 04 é caneta esferográfica. E aí nós vamos para a terceira dezena, onde a gente vai especificar mais detalhes do produto. Então, olha lá, 06 significa que está aqui na classe material de escritório. Aí na segunda dezena, no grupo o 04, que é caneta esferográfica, e aí a gente vai a especificação 01, que é cor azul, escrita fina. A especificação 02, cor azul, escrita grossa. E a especificação 03, cor vermelha, escrita fina. E assim por diante. A gente vai, quantos elementos a gente tiver dentro da empresa, a gente vai colocando. Eu acho que alguém está com o microfoninho ligado aí. Dá uma conferida aí, galera. Quem está com o microfone ligado, que eu estou escutando um pouquinho de retorno aí. Não sei se na gravação vai ficar, mas dá uma conferida aí. Beleza? Então, vamos dar uma olhada como é que vocês começaram a fazer esse cara, porque lá na atividade, tá lá, em resumo, vocês vão fazer assim, ó, classe, grupo, especificação. Vão ser 6 dezenas aí que vocês vão utilizar. Material de escritório, por exemplo, uma caneta vermelha vai ficar aqui ó, no 06, 04, 03. Material de escritório, cor vermelha, escrita fina. Então, vocês vão fazer isso com a atividade que eu passei para vocês. Depois, com esse código, a gente transforma em código de barra e pode transformar também num QR Code para ter as mais diversas utilizações aí. E que a gente vai falar depois. Acho que amanhã a gente menciona sobre isso, né? Vamos tratar primeiro do exercício que eu passei para vocês, que é esse aqui. Desculpa, pessoal, ainda estou voltando aí, câmera.
Garnett. Elaborar um relatório de codificação de materiais, né, atividade que eu passei para vocês. A indústria Vestir e Companhia compra materiais frequentemente para atender as necessidades da empresa. Apresente um relatório contendo a codificação dos materiais, material, código e especificação, ou seja, as 3 dezenas lá, que será disponibilizado para os demais departamentos da empresa para que os mesmos façam solicitações de compra de materiais, seguindo os códigos destes, né? Para não ficar repetindo aqui. Então, a gente tem todos esses itens, a gente tem que criar codificação para eles. Olha lá, apoio de pé, por exemplo, tecido verde, linha branca. Tem uns aqui que até a gente pode se confundir, né? Então, a gente vai olhar aqui, ó, apoio de pé. Eu vou fazer o apoio de pé, depois eu vejo dos colegas de vocês. No caso do apoio de pé, que é esse camaradinho aqui, deixa eu dar um zoom nele aqui até. Olha lá, apoio de pé. Esse camarada é muito utilizado, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na área de escritório, mas pode ser utilizado em outros lugares também. Então, apoio de pé, galera. O que vocês colocariam ele? Como matéria-prima? Como equipamento? Como produto em processo? Produto acabado? Material de limpeza? Material de escritório? Matéria-prima não é, porque a minha indústria é a indústria de vestuário, então o apoio de pé já não vai entrar aqui. Eu colocaria ou em equipamento ou em material de escritório. Qualquer um dos dois está legal. Material de escritório acho que eu vou deixar mais para outros tipos de materiais. Então vamos jogar em equipamentos. Então o primeiro dele vai ser 02. É a minha classe. Estou fazendo com o mouse aqui, por isso que está zoado, viu, galera? A segunda dezena representa os principais grupos de materiais. Então aqui tem, no caso, papel, grampeador, pasta, esferográfica. Como não tem mais nenhum aqui, a gente vai colocar um 01. Aqui, ó, aqui eu tinha criado 02, equipamentos. Vou colocar um 01 aqui, que a gente vai chamar de quê? EPIs, equipamento de proteção individual. Então vai ser 01. Então eu tive que criar minha classificação aqui, ó. Não tinha antes, então eu criei. 02, 01 são EPIs. E aí, como não tinha um grupo, provavelmente não vai ter uma especificação. Então eu crio uma próxima especificação para ele aqui. 02.01.01, que pode ser o apoio de pé. Equipamento de proteção individual, apoio de pé. Professor, eu classifiquei como material de escritório. Não tem importância. Vai ter algumas divergências. Essas divergências assim, são leves. Eu coloquei como EPI, porque normalmente ele é considerado, a gente compra ele para atender norma de segurança aí de NR, de ergonomia. Né? Então, senão o pessoal não comprava, então é melhor já classificar como EPI, fica mais fácil para você encontrar na hora de você fazer o sistema de codificação. Então a gente põe 02, 01, 01. A classificação dele, então, vai ser 02, 01, 01. Apoio de pé dentro de EPI. E equipamento. Equipamento. Apoio de pé. Beleza?